2 centímetros. Essa é a distância aproximada que a crosta terrestre sob a Islândia se desloca anualmente em um movimento contínuo e silencioso. Por que essa movimentação geológica lenta resulta em tamanha instabilidade na superfície? Aparentemente, o deslocamento parece insignificante, mas na prática, essa tensão tectônica acumulada deu origem a mais de 130 sistemas vulcânicos ativos espalhados por todo o território. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como a pressão interna rompe a litosfera, criando fissuras que se estendem por quilômetros de comprimento através da paisagem. O metal e a rocha derretidos são expelidos dessas aberturas na forma de lava incandescente, atingindo temperaturas que excedem 1.100 graus Celsius. Essa massa viscosa possui volume e energia térmica suficientes para cobrir e aniquilar completamente uma cidade inteira em um intervalo de poucas horas. O processo está apenas ganhando velocidade. Diante de tamanha magnitude física, a extinção direta de um vulcão em erupção permanece tecnicamente impossível para a engenharia atual. Apenas parece óbvio que o fluxo poderia ser combatido frontalmente, mas na prática, a única estratégia viável consiste na construção de barreiras de contenção e diques de terra. O equipamento gradualmente levanta paredões maciços para desviar ou retardar um fenômeno natural que não pode ser interrompido por meios artificiais. Depois, fica mais complexo. Vê-se como as máquinas operam contra o tempo para alterar a trajetória do material fundido. Por que o investimento de recursos em estruturas temporárias é tão essencial para a defesa civil? O esforço contínuo de contenção busca uma resposta para uma questão técnica fundamental sobre a eficácia dessas intervenções. A dúvida reside em saber se a tecnologia é capaz de deter a lava permanentemente ou se as estruturas estão apenas garantindo um tempo adicional antes que as forças geológicas prevaleçam. Tudo só se complica. As escavadeiras movem toneladas de solo para criar elevações artificiais, enquanto o calor do fluxo se aproxima. A câmera desliza ao longo das cristas das barreiras, onde a poeira assenta lentamente sob a luz do magma. O material vulcânico segue adiante pela cadeia de relevos moldados, cumprindo seu curso inevitável em direção às zonas de resfriamento. O caminho da lava continua sem pressa. 4 erupções vulcânicas ocorrem, em média, a cada 12 meses no território da Islândia. Por que uma ilha conhecida como a Terra do Gelo apresenta uma atividade geológica tão implacável? Aparentemente, a localização geográfica explicaria tudo, mas a resposta reside na fissura profunda entre 2 placas tectônicas massivas que se afastam continuamente, forçando o magma das profundezas a subir até a crosta. O magma emerge e se transforma em lava, que geralmente escorre por campos desabitados compostos por rochas negras vulcânicas. Mas isso é apenas o começo. Quando o fluxo altera sua trajetória original e avança em direção a perímetros urbanos, a rocha fundida deixa de ser um fenômeno geológico para se transformar em uma ameaça direta à infraestrutura e à vida humana. Pode-se notar como a incerteza domina o monitoramento, já que ninguém consegue prever com precisão absoluta o ponto exato da próxima ruptura na superfície terrestre. 15 quilômetros quadrados foi a área aproximada atingida pela erupção iniciada no ano de 2023. O processo está apenas ganhando velocidade. Diante do avanço do material incandescente, as autoridades islandesas iniciaram uma resposta operacional de grande escala para conter os danos. Vê-se como escavadeiras e tratores de grande porte se movem para erguer barreiras físicas contra a lava. Muralhas massivas de terra e rocha são construídas com rapidez para formar um perímetro de defesa. O equipamento gradualmente molda essas estruturas pesadas para criar obstáculos artificiais ao avanço do fluxo. À primeira vista, a tentativa de deter o magma parece um desafio desigual, mas na prática, essas barreiras têm o objetivo técnico único de desviar ou reduzir a velocidade da lava progressiva. Caminhões transportam toneladas de material, enquanto a poeira assenta lentamente sobre os canteiros de obras emergenciais. Tudo só se complica conforme a temperatura e a pressão do fluxo aumentam contra as paredes de contenção.
A construção dessas barreiras representa a linha de frente entre a natureza vulcânica e as áreas povoadas da ilha. O material acumulado nas barreiras estabiliza o perímetro, permitindo que a operação siga o protocolo de segurança estabelecido. Dessa forma, a contenção física atua como o último recurso para a proteção das comunidades locais. O fluxo de lava encontra a resistência das muralhas de terra e o movimento de avanço é monitorado sem interrupção. A etapa de defesa conclui sua função imediata enquanto o monitoramento geológico persiste. 20 metros de altura, essa é a dimensão exata atingida pela barreira defensiva no auge das operações de contenção. Por que essas estruturas não são projetadas de forma estática desde o início? A construção dessas barreiras ocorre como um processo contínuo e adaptativo, onde cada metro adicionado responde diretamente à pressão do avanço geológico. Mas sem essa evolução constante da muralha, a usina geotérmica situada logo atrás estaria vulnerável, comprometendo o fornecimento de energia e água quente para uma parcela significativa da população da Islândia. O impacto da lava atingindo este local específico transcenderia a destruição física da área imediata. Pode-se notar como a infraestrutura diária, que atende dezenas de milhares de cidadãos, corre o risco de um colapso sistêmico, mas isso é apenas o começo da escala logística envolvida na defesa do território. 3 milhões de metros cúbicos de material foram movimentados ao longo de um período de 6 meses para a composição dessa barreira. O equipamento gradualmente desloca volumes massivos de rocha vulcânica e solo para sustentar o paredão contra a pressão térmica. Vê-se como as escavadeiras e caminhões operam sem interrupção para manter a integridade da linha de defesa. Depois, fica mais complexo. À primeira vista, o volume de material acumulado parece suficiente para deter o fluxo, mas na prática, a lava manteve seu avanço implacável. O processo está apenas ganhando velocidade conforme o magma atinge pontos críticos da estrutura. Em diversos locais, a rocha derretida transbordou pelo topo da parede, desafiando a resistência física da engenharia civil. Equipes de combate a incêndios foram mobilizadas para realizar o resfriamento direto através do bombeamento de água sobre o fluxo incandescente. O equipamento projeta jatos constantes que solidificam a superfície da lava, reduzindo sua fluidez e velocidade de deslocamento. Tudo só se complica quando a necessidade de ganhar tempo se torna o fator determinante para o sucesso das manobras. Dessa forma, as frentes de trabalho garantem períodos adicionais para que o reforço das estruturas de contenção seja executado com precisão. O material vulcânico é compactado em camadas sucessivas enquanto a temperatura da frente de lava é monitorada. O fluxo de rocha derretida encontra resistência na barreira resfriada e o caminho da defesa prossegue conforme o planejado. Uma camada de 1 metro de altura é a medida padrão que compõe cada nível das massivas barreiras de contenção de lava. Por que essas estruturas são tecnicamente mais simples do que barragens hidráulicas ou diques de concreto convencionais? À primeira vista, a magnitude do perigo sugere uma engenharia de fundações extrema, mas na prática, a natureza do fluido simplifica a construção. A lava não infiltra no solo como a água faria, devido à sua viscosidade elevada e densidade extrema, o que elimina a necessidade de sistemas complexos de vedação subterrânea. Pode-se notar como o equipamento pesado deposita a terra em aterros sucessivos, consolidando a estrutura de forma puramente mecânica. O processo está apenas ganhando velocidade à medida que as elevações são moldadas conforme a topografia do terreno. Vê-se como o material se deita em camadas uniformes de solo compactado, criando uma muralha física que utiliza o próprio relevo a seu favor. O foco dos engenheiros permanece estritamente na elevação vertical, uma vez que a lava é guiada primordialmente pela gravidade e pelo formato da superfície. Aparentemente não é complexo erguer um talude de terra, mas na prática, a altura deve ser calculada para forçar uma mudança drástica na direção do fluxo incandescente. O equipamento gradualmente aumenta a crista da barreira, adicionando metros extras de material sempre que a pressão do magma exige uma resposta estrutural. Mas isso é apenas o começo, pois a resistência da barreira
depende da manutenção constante de sua cota superior acima da linha de fluxo. Cada novo nível de 1 metro é adicionado sequencialmente até que o avanço da lava cesse naturalmente, ou seja, desviado para uma rota alternativa segura. O processo de construção continua de forma cíclica e persistente, enquanto os sensores monitoram o comportamento do material fundido contra a face do aterro. O material se estabiliza contra a encosta artificial, perdendo energia térmica e velocidade. Assim, a estrutura cumpre sua função técnica, permitindo que o fluxo seja controlado até sua completa estagnação. Uma frota massiva de máquinas pesadas para movimentação de terra. Este foi o contingente exato que a Islândia precisou mobilizar para alcançar a velocidade de operação necessária. Por que reunir uma quantidade de equipamentos raramente vista em um único canteiro de obras simultaneamente? À primeira vista, a escala parece apenas uma exibição de força industrial, mas na prática, ela reflete a realidade severa imposta pelo terreno vulcânico. Cada hora que transcorre permite que a lava avance de forma implacável pela topografia, tornando a velocidade de movimentação do material o único fator capaz de garantir que a barreira de contenção permaneça à frente do fluxo de rocha derretida. No solo vulcânico, o equipamento gradualmente se posiciona para a execução das tarefas sob o chiado dos sistemas hidráulicos. Pode-se notar a presença de tratores de esteira Komatsu 375 operando em conjunto com o par de modelo 776 e o robusto Caterpillar D11. O processo está apenas ganhando velocidade enquanto o metal das lâminas corta o material particulado. Caminhões articulados de grande porte circulam sem parar, transportando toneladas de solo e rocha para os pontos estratégicos de deposição. Vê-se como a poeira assenta lentamente sob as rodas gigantescas, enquanto o material se deita em camada uniforme para erguer a estrutura defensiva. A operação não termina com o posicionamento das máquinas, pois a dinâmica exige um fluxo contínuo de terra e cascalho para suportar a pressão térmica iminente. Somente através da movimentação de insumos em capacidade máxima é que a muralha de proteção possui uma chance real de conter a progressão do magma. Transição para o próximo nível de contenção, onde a precisão da engenharia encontra a força bruta das máquinas. O equipamento pesado mantém o ritmo de trabalho constante para consolidar as fundações da barreira. A câmera desliza ao longo da linha de construção, onde os manipuladores hidráulicos direcionam cada lote de terra com exatidão mecânica. Tudo só se complica com a aproximação do calor, mas o cronograma de transporte segue rigidamente estabelecido para evitar qualquer interrupção. A mobilização técnica assegura que o volume de material deslocado supere a taxa de avanço da lava em todos os setores críticos. O material segue adiante pela cadeia de proteção, consolidando a defesa contra as forças geológicas. Uma fundação de basalto sólido. Esse é o ponto de partida onde a construção da barreira se inicia diretamente sobre a lava resfriada e petrificada de erupções anteriores. Por que utilizar justamente o rastro da destruição para erguer uma nova defesa? À primeira vista, a lava solidificada parece uma superfície intransponível, mas na prática, ela se transforma em rocha de basalto espessa e extremamente pesada, tornando-se a matéria-prima ideal pela sua densidade e resistência mecânica. O material que outrora consumiu a infraestrutura local agora é reaproveitado como o componente estrutural primário para conter novos avanços magmáticos. Tratores de esteira pesados utilizam dentes de escarificação metálicos para fraturar essa rocha vulcânica com força bruta. Pode-se notar como o equipamento gradualmente concentra todo o seu peso operacional em pontos de contato individuais, esmagando a estrutura do basalto sob toneladas de pressão hidráulica. Mas isso é apenas o começo. O processo exige que a máquina rompa a continuidade da crosta endurecida para que o material possa ser devidamente manipulado e transportado.
Vê-se como as lâminas dos tratores empurram os fragmentos de rocha já quebrados, organizando-os em pilhas de grandes proporções para facilitar a logística de carregamento. O processo está apenas ganhando velocidade. Escavadeiras de alta capacidade entram em cena para elevar esses pedaços de lava antiga, depositando-os nas caçambas de caminhões, que operam em um ciclo de transporte contínuo até o canteiro de obras da muralha. 120% de compactação é o objetivo técnico perseguido durante o descarregamento do material no local exato da barreira. O equipamento gradualmente despeja a rocha e realiza a compactação camada por camada, onde cada metro de altura vertical é rigorosamente calculado por engenheiros antes da execução. A poeira assenta lentamente enquanto as máquinas pesadas consolidam a estrutura, garantindo que o muro tenha densidade suficiente para resistir ao empuxo térmico e físico. Nesta etapa, não termina o esforço de engenharia, pois o design da barreira é projetado para uma função dinâmica específica. O material reaproveitado força os novos fluxos de lava incandescente a perderem velocidade e alterarem sua direção original de escoamento. O equipamento finaliza o nivelamento da crista da barreira, assegurando que a inclinação do terreno redirecione o perigo para zonas seguras. O fluxo de trabalho conclui esta fase, abrindo caminho para a conformação final da defesa geográfica. 20 metros por segundo é a velocidade com que os fluxos de material fundido podem avançar dependendo da inclinação do relevo geológico. Porque a lava não possui qualquer tipo de estratégia ou intenção ao se deslocar pela paisagem. A massa mineral simplesmente obedece às leis físicas da gravidade, percorrendo as depressões do terreno e eliminando qualquer estrutura física que encontre em seu curso descendente. Sem um plano deliberado, o fluxo consome rodovias, derruba redes de transmissão de energia e soterra áreas residenciais inteiras sob uma camada de rocha incandescente. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como o equipamento de monitoramento registra o avanço implacável sobre a infraestrutura civil. Diversas localidades precisam ser evacuadas e abandonadas de forma permanente assim que a rocha liquefeita ocupa o espaço urbano. O processo está apenas ganhando velocidade. À primeira vista, a destruição em massa gerada por esse fenômeno natural poderia causar desespero absoluto, mas na prática, a população da Islândia rejeita o pânico generalizado. Em vez de buscarem o controle total sobre um evento geológico incontrolável, os cidadãos optam pela aceitação técnica e pela adaptação contínua ao ambiente hostil. Vê-se como a sociedade se organiza para responder à ameaça sem tentativas fúteis de dominar a natureza bruta. Tudo só se complica com a proximidade constante do calor extremo. O calor gerado pelos fluxos de lava é ocasionalmente canalizado para funções práticas e cotidianas, como o preparo de alimentos diretamente sobre o material aquecido. Depois fica mais complexo. Tal ação não configura um flerte imprudente com o perigo iminente, mas sim um gesto rotineiro que demonstra a familiaridade profunda com um território onde a atividade vulcânica é uma constante histórica. Nesta etapa, não termina a integração entre o homem e a geologia. Pode-se observar a calma de uma sociedade que desenvolveu métodos específicos para coexistir com os vulcões ativos. O equipamento gradualmente reforça a compreensão sobre os limites exatos da tecnologia moderna diante de forças tectônicas. Transição para o próximo nível. O foco operacional se mantém rigorosamente na proteção dos ativos humanos e materiais essenciais, respeitando o tempo de contenção que as barreiras físicas contra a lava conseguem proporcionar temporariamente. Assim, o material fundido segue adiante pela cadeia natural, enquanto a estrutura social se mantém resiliente. 24 horas. Esse é o tempo crítico que muitas vezes separa uma comunidade da destruição total por fluxos de lava. Porque a construção de barreiras físicas nem sempre é uma solução viável contra o avanço do magma. À primeira vista, erguer muros de terra parece uma estratégia sólida de contenção, mas na prática, a velocidade da natureza frequentemente supera a capacidade logística humana
de mobilizar maquinário pesado e toneladas de solo. O processo de solidificação e defesa está apenas ganhando velocidade. A erupção de Reykjanesi, ocorrida no ano de 2024, expôs as fragilidades dessas estruturas defensivas sob condições extremas. Pode-se notar como o material fundido não apenas transbordou as barreiras de terra através de fissuras recém-formadas, mas também rompeu seções construídas sobre superfícies pavimentadas. O baixo atrito das estradas de asfalto permitiu que a rocha derretida deslizasse com facilidade superior, ignorando os obstáculos artificiais. Mas isso é apenas o começo. Bombas de aproximadamente 600 libras foram lançadas por aeronaves militares nos tubos de lava do vulcão Mauna Loa, no Havaí, durante os anos de 1935 e 1942. O objetivo técnico não era a interrupção da atividade vulcânica, mas sim a desestabilização da estrutura interna do fluxo de lava. Vê-se como o impacto das detonações buscava forçar o extravasamento do material exatamente no local da explosão, impedindo que o fluxo continuasse sua progressão implacável em costa abaixo. Tudo só se complica. A eficácia dessa intervenção aérea, no entanto, não apresentou resultados consistentes ou previsíveis para os engenheiros militares. Algumas tentativas conseguiram reduzir a velocidade do avanço apenas por breves períodos, enquanto outras operações mostraram-se tecnicamente ineficazes diante do volume de massa fundida. Mesmo com a incerteza e os riscos operacionais elevados, a tentativa de intervenção foi considerada preferível à observação passiva do avanço do magma. O equipamento e as estratégias de contenção seguem seu curso conforme a dinâmica geológica se estabiliza. 1973. Esse foi o ano em que a intervenção humana desafiou diretamente a progressão de uma erupção vulcânica na Islândia. Por que os engenheiros decidiram bombear milhões de litros de água salgada contra uma torrente de rocha fundida? À primeira vista, o confronto entre o oceano e o magma parece uma tentativa desigual de conter a geologia, mas na prática, essa mancha térmica controlada salvou a economia de uma região inteira. A água do mar foi pulverizada continuamente sobre a frente de avanço da lava, resfriando a massa incandescente até que uma crosta sólida começasse a se formar sob o impacto do líquido frio. Vê-se como o contato imediato gera nuvens densas de vapor, enquanto a superfície do fluxo perde a luminosidade avermelhada e endurece. Este método não possui a capacidade de extinguir a atividade interna de um vulcão, mas isso é apenas o começo. A camada solidificada pelo resfriamento artificial funcionou como um dique de contenção natural, bloqueando a trajetória original do material viscoso. O processo está apenas ganhando velocidade conforme a pressão interna da lava acumulada atrás da barreira força o redirecionamento do fluxo para zonas menos críticas. O equipamento de bombeamento operou ininterruptamente para garantir que a solidificação fosse profunda o suficiente para resistir ao empuxo do magma. Pode-se notar como a estrutura física do terreno foi alterada artificialmente para proteger o porto local, que era uma infraestrutura vital para a sobrevivência daquela comunidade. A técnica demonstrou que, sob condições geográficas e climáticas favoráveis, a humanidade consegue retardar o avanço de desastres naturais. Através desse resfriamento estratégico, ganha-se o tempo necessário para evacuações e salvaguarda de patrimônios essenciais. Dessa forma, a intervenção humana estabelece um limite temporário contra a força térmica da Terra. O material vulcânico, agora desviado e estático em pontos críticos, termina sua progressão destrutiva e começa um lento processo de estabilização térmica. A operação conclui esta fase de defesa civil, permitindo que a paisagem se reorganize após o evento geológico. 400 a 800 toneladas de rocha vulcânica por metro quadrado, esta é a altitude média acima do nível do mar, onde as encostas de lava se transformam em cinturões agrícolas produtivos. Por que o homem insiste em cultivar terras que foram devastadas por fluxos incandescentes? Aparentemente, o esforço para deter a lava com explosivos e barreiras de terra visa apenas ganhar tempo,
Mas, na prática, esse tempo permite que a humanidade não apenas recupere o que foi perdido, mas aprenda a dominar um solo rico em minerais essenciais como potássio, magnésio e ferro. O solo formado a partir do resfriamento do material magmático possui condições naturais raras para o desenvolvimento das videiras. Pode-se notar como a estrutura porosa das rochas facilita a drenagem rápida da água superficial. Isso força as raízes das plantas a penetrarem profundamente no solo em busca de umidade, resultando em videiras mais fortes e mecanicamente resilientes. Mas isso é apenas o começo. A orientação da maioria dos vinhedos é voltada para o sudoeste para captar a luz solar necessária para a fotossíntese controlada. Durante o dia, o equipamento natural de absorção de luz trabalha em sua capacidade ideal. À noite, a queda brusca de temperatura retarda o amadurecimento das uvas, permitindo que os açúcares e sabores se acumulem de forma equilibrada em cada bago. Depois, fica mais complexo. Vê-se como colinas anteriormente áridas são gradualmente cobertas por uma vegetação densa e produtiva. Agricultores locais colhem milhares de toneladas de uvas de alta qualidade a cada ciclo anual. Quando novas mudas são inseridas no terreno, cada uma ocupa uma cova de aproximadamente 40 centímetros de profundidade. O processo está apenas ganhando velocidade. Uma mistura composta de matéria orgânica, adubo e cinzas vulcânicas é adicionada à base das mudas. Essa composição técnica ajuda as raízes a se ancorarem rapidamente, enquanto absorvem os minerais depositados por erupções anteriores. À primeira vista, o clima seco e ventoso das regiões vulcânicas parece hostil para a agricultura, mas na prática, ele cria as condições ideais para variedades de uvas de casca fina. Nesta etapa, não termina. As películas finas permitem que as frutas absorvam a luz solar em níveis moderados, limitando o excesso de umidade que causa doenças fitossanitárias. Após 3 anos de cultivo técnico rigoroso, as videiras iniciam sua primeira produção comercial. A colheita ocorre invariavelmente nas primeiras horas da manhã, quando o ar permanece frio. Tudo só se complica. Uma camada leve de névoa cobre os aglomerados de uvas, o que ajuda a preservar a umidade natural e reduzir a oxidação precoce. O transporte para a unidade de processamento ocorre de forma imediata após o corte. Dependendo das variáveis meteorológicas e da safra específica, cada hectare de vinhedo produz entre 8 e 12 toneladas de fruto. Transição para o próximo nível. O rendimento é considerado uma marca significativa para terras outrora classificadas como impossíveis de cultivar. As uvas de maior qualidade chegam à vinícola no mesmo dia para garantir o frescor e a integridade do teor de açúcar. Pode-se notar como os sistemas de lavagem removem poeira, cinzas vulcânicas e outras impurezas superficiais antes do desengace. O equipamento gradualmente encaminha o material para o sistema de prensagem hermético. A pressão exercida nos sistemas de extração é controlada com precisão para obter um suco claro e límpido. O objetivo técnico é minimizar a liberação de compostos fenólicos que tornariam o produto final excessivamente adstringente ou áspero. O líquido é então transferido para tanques de fermentação de grande volume, e isso ainda não é o limite. Leveduras naturais convertem os açúcares em álcool, enquanto desenvolvem os sabores característicos do terroir vulcânico. Após a conclusão da fermentação, o vinho estagia em barris de carvalho por vários meses para estabilizar sua estrutura química. A maturação final ocorre em garrafas armazenadas em adegas frias antes da distribuição comercial. O produto final deixa as instalações como o resultado direto da transformação de uma terra outrora coberta por lava incandescente. O material atinge a prontidão para o consumo, concluindo o ciclo de regeneração produtiva do solo. À primeira vista, a lava é invariavelmente associada a um rastro de destruição absoluta. Por que esse fluxo incandescente desperta tanto temor nas populações locais? Aparentemente, a força da natureza parece imparável ao engolir estradas, soterrar residências e forçar comunidades inteiras a abandonarem territórios ocupados por gerações.
Mas quando o fenômeno é analisado sob a perspectiva da história humana, percebe-se que seu impacto não termina na devastação, transformando-se em uma medida precisa dos limites da tecnologia. A lava atua como um catalisador que define como os seres humanos escolhem confrontar, adaptar-se e redefinir sua relação com o ambiente natural. Em campanhas de construção de barreiras físicas, o fluxo de rocha fundida é tratado como uma ameaça que precisa ser obrigatoriamente retardada. Paredes de terra, aterros de rocha e bloqueios artificiais não são projetados com a intenção de derrotar a força de um vulcão. O processo está apenas ganhando velocidade. Essas estruturas servem estritamente para ganhar tempo, revelando uma realidade técnica onde a engenharia consegue apenas redirecionar a energia, sem nunca exercer um controle absoluto sobre ela. Pode-se notar como o equipamento pesado movimenta toneladas de solo para erguer essas defesas temporárias. Quando o tempo de reação não é mais suficiente para proteger as áreas habitadas, a intervenção humana recorre a medidas extremas e arriscadas, como o bombardeio de túneis de lava ativos. Tais esforços técnicos evidenciam um desejo profundo de intervir em forças geológicas que operam muito além do controle humano direto. Tudo só se complica. Entretanto, o significado mais profundo da presença da lava emerge apenas após o seu resfriamento completo. Vê-se como as terras antes crestadas pelo calor extremo tornam-se gradualmente solos ricos em minerais essenciais. É neste terreno fértil que as videiras lançam raízes profundas e prosperam com vigor renovado. A lava, antes um símbolo de destruição, converte-se em uma base física para a renovação biológica. Mas isso é apenas o começo. Nesse estágio, o comportamento humano deixa de ser uma resistência desesperada e passa a ser uma utilização inteligente do recurso disponível. O equipamento gradualmente integra-se à paisagem vulcânica para extrair benefícios térmicos e minerais. Da mesma camada densa de basalto, a água geotérmica é filtrada naturalmente através das rochas porosas. Esse processo alimenta o ecossistema da Lagoa Azul, estabelecendo um ambiente singular que serve tanto para fins terapêuticos quanto como um pilar econômico e ecológico fundamental para a nação. Transição para o próximo nível. Das barreiras defensivas e uso de explosivos até a manutenção de vinhedos exuberantes, a interação com a lava reflete um princípio técnico constante. Humanos não conquistam a natureza por meio da força bruta ou da imposição absoluta de tecnologia. A sobrevivência e o progresso ocorrem através da adaptação técnica, da paciência observacional e da capacidade de transformar um perigo geológico em uma oportunidade tangível de desenvolvimento. O material vulcânico deixa de ser um oponente para se tornar um aliado na construção de novos sistemas produtivos. O fluxo fundido, uma vez estabilizado, traça uma linha sob a fase de caos e abre caminho para a sustentabilidade. O aço e a rocha se encontram em um equilíbrio onde a engenharia respeita o ciclo natural. Assim, o ciclo se fecha, permitindo que a vida e a indústria coexistam sobre a base sólida de basalto. 16 metros de altura, essa é a dimensão média das barreiras de terra erguidas para conter o avanço do magma incandescente. Por que os engenheiros investem semanas de trabalho pesado em estruturas que podem ser consumidas em minutos? Aparentemente, enfrentar um fluxo de rocha derretida com montes de cascalho e solo compactado parece uma tarefa inútil. Mas o objetivo principal dessas fortificações não é a interrupção total do fenômeno geológico, e sim o retardamento estratégico do fluxo para permitir a evacuação e a salvaguarda de ativos críticos. Pode-se notar como os tratores de esteira e as escavadeiras hidráulicas movimentam toneladas de material vulcânico frio para criar perímetros de contenção. Na Islândia, as paredes de terra e rocha são projetadas sob a premissa técnica de que a lava é uma força hidrostática imparável em longo prazo. Elas são construídas especificamente para proteger o que ainda pode ser preservado, como redes de infraestrutura logística, sistemas de geração de energia e centros habitacionais. Mas isso é apenas o começo.
Nesta etapa do confronto geológico, não existem soluções que possam ser consideradas tecnicamente perfeitas. Decisões críticas precisam ser tomadas em intervalos de minutos, sob condições operacionais onde qualquer erro de cálculo no ângulo de inclinação da barreira acarreta um custo humano e financeiro imediato. O equipamento gradualmente molda a paisagem para tentar desviar o curso do fluido viscoso para áreas de menor impacto. Depois fica mais complexo. Vê-se como a poeira assenta lentamente sobre as novas cordilheiras artificiais, enquanto o magma se aproxima. Quando a lava finalmente resfria e se estabiliza, a vida nas áreas afetadas não retorna ao estado anterior de normalidade. Ela se restabelece de uma forma distinta, operando sob uma consciência muito mais rígida, sobre os limites físicos do território. O processo está apenas ganhando velocidade. À primeira vista, o cenário após a erupção parece ser apenas um campo de destruição estéril, mas na prática, cada camada de rocha resfriada serve como um registro de engenharia e sobrevivência. O que resta após cada fluxo de lava não são apenas depósitos de basalto e silicato, mas lições técnicas fundamentais sobre como a infraestrutura humana deve coexistir com forças tectônicas de grande escala. Tudo só se complica com o passar do tempo. Pode-se notar como a sociedade se adapta, tornando-se mais cautelosa e melhor integrada às características geológicas do terreno que habita. Os limites reais da capacidade técnica humana são testados diante dessas imensas forças geológicas, exigindo soluções de engenharia que evoluem a cada novo evento eruptivo. O material vulcânico endurecido permanece como um monumento à gestão de crises e ao planejamento urbano em zonas de alto risco. Assim, o fluxo de conhecimento técnico segue adiante pela cadeia de preservação das civilizações em áreas vulcânicas.